alunos, hoje a nossa aula de gramática nós iremos falar sobre texto, parágrafo e frase. O que vem ser texto? É o produto de um processo comunicativo que apresenta unidade de sentido. A palavra texto vem do latim que significa tecido. O texto, portanto, é uma ampla unidade com coerência de sentido, com frases relacionadas uma às outras. Por que texto quer dizer tecido? Porque a gente vai juntando as letras, vamos juntando as palavras, as sílabas, as palavras. Essas palavras nós vamos juntando também até tornar uma frase. Várias frases a gente pode fazer um parágrafo e daí a gente vai formando textos. Então, o texto, ele é um processo comunicativo. Pode ser oral, pode ser escrito, que apresenta uma unidade de sentido. Então, para ser texto, ele tem que ter sentido, ter significado e ser coerente. Ou seja, a gente tem que entender para que ele seja um texto. Então, nós temos vários exemplos aí de texto, a enciclopédia, entrevista, conferências, panfletos, livros didáticos, reportagens, resenha, uma palestra, um resumo, um relatório, uma tomada de notas, verbete de dicionário, artigo enciclopédio, apresentação. Então, tudo isso aí vem ser texto. São considerados textos. Um texto ele pode ser dividido em partes menores, que nós chamamos de parágrafo. Cada parágrafo contém um conjunto de ideias e pode ser dividido em unidades ainda menores, que são as frases. Enquanto o parágrafo é um conjunto de ideias, as frases são expressões de cada uma dessa ideia. Então, vocês já viram, vocês já sabem fazer textos, com certeza vocês também já sabem delimitar um parágrafo, porque ele vem afastado um pouco da margem da folha do caderno, daquela linha imaginária. Então, a gente deixa um espaço para começar um parágrafo e inicia sempre com a letra maiúscula. Então, parágrafo é a parte do texto que reúne um conjunto de ideias, como eu já falei. E como são os textos em prosa? É fácil. Normalmente, quando escrevemos bilhetes, cartas, quando contamos histórias, damos nossa opinião sobre algo, estamos usando a linguagem na forma de prosa. O que identifica o texto em prosa é a sua divisão em parágrafos, o aproveitamento contínuo da linha até o seu final e a ausência de rimas. Então, os textos em prosa, quando a gente diz que um texto ele é em prosa, é porque ele é estruturado em forma de parágrafos. Quando a gente tem, por exemplo, a letra de uma música, que ela é em versos, é como se fosse uma frase abaixo de outra, que nós chamamos de verso. Aí já é um poema, já é uma letra de uma música. Quando a gente escreve em parágrafos, nós vamos dizer que esse tipo de texto é um texto em prosa, que é o texto em parágrafo. O parágrafo, para que ele serve? Para organizar o texto escrito, para destacar a fala dos personagens, para facilitar a leitura e a compreensão e para organizar os sentidos de um texto. Então, precisa o texto da gente ter parágrafo quando ele for em prosa, porque senão vai ficar um texto muito cansativo para quem lê, né? Tem que ter o espaço, como eu já falei, terminar com ponto, aí começa na outra linha. É importante também não saltar uma linha de um parágrafo para o outro. A gente só deixa o espaçozinho antes de começar e começa com letra maiúscula. O que vem ser frase? É cada um dos enunciados que compõem um texto. Na escrita, a frase começa com a letra maiúscula e termina com um ponto.
Os pontos que uma frase termina é o ponto parágrafo ou ponto final, é o ponto de exclamação, as reticências e o ponto de interrogação. Na frase é demarcada pela entonação, isto é, pelo um tom de voz que expressa a intenção de quem fala. Veja os exemplos. Saia. Essa frase aí eu estou mandando sair. Então, eu tenho que usar a minha voz na entonação mais forte. Saia. Na segunda frase, nós temos: você poderia me fazer um favor? Aí eu já estou fazendo uma pergunta. Por isso que eu usei o ponto de interrogação no final. A outra frase: eu gosto do professor de arte. Aqui é uma afirmação. Logo, eu usei um ponto parágrafo. As frases, né? A gente vê aí a primeira, nós temos: o João vê o cavalo. É uma frase. Já nessa outra, o João vê o cavalo, não é frase, porque ficou faltando o ponto. Nós temos que começar com a letra maiúscula e terminar com um ponto para ser frase. A outra: o João, o cavalo, também não é frase, porque não começou com letra maiúscula e não teve sentido. Ó, o João, o cavalo. Não é uma frase aí. O cavalo, o João vê o. Também não é frase. Apesar de ter começado com a letra maiúscula, ter terminado com um ponto, mas não tem sentido. Então, a frase é um conjunto de palavras ordenadas, com sentido aceitável. Começa com a letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, como eu já falei. E quando é que não é frase? Mensagens sem sentidos, ou sem letra maiúscula inicial, ou sem pontuação final. As frases podem ser simples e compostas também. Nós temos aqui mais um conceito de frase. É uma sequência de palavras ligadas entre si de forma coerente e, por isso, lógica. Ou seja, tem que ter sentido para ser frase. Tem que começar com letra maiúscula e terminar com ponto. Tipos e formas de frase. Segundo a intenção de quem fala, podem utilizar-se 4 tipos de frases distintas. Nós temos as frases declarativas, as frases interrogativas, as frases exclamativas e as frases imperativas. Aí, a declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. Hoje fui às compras. Quando eu falo isso, eu tenho uma frase declarativa. Eu estou declarando, eu estou afirmando. O que foste comprar? Frase interrogativa, porque aí eu estou fazendo uma pergunta. Vai buscar as compras? É uma frase imperativa, porque eu estou dando ordem. Eu gosto muito desse arroz. É a frase exclamativa. Então, o que vem ser uma frase declarativa? Ela dá uma informação e termina com um ponto final. A frase interrogativa faz uma pergunta e termina com um ponto de interrogação. Frase imperativa faz um pedido ou dá uma ordem e termina com um ponto final ou um ponto de exclamação. Frase exclamativa mostra admiração, surpresa e termina com um ponto de exclamação. Aqui nós temos mais detalhada. A frase declarativa é uma frase que é feita uma declaração, isto é, que informa sobre um acontecimento ou situação, e a gente usa o ponto final. Rita gosta de chocolate, a turma está em silêncio, o mar é majestoso. Então, tá aí eu dando a informação, por isso que é uma frase declarativa. Já a frase imperativa exprime uma ordem, um conselho, um pedido, uma exortação do falante e que tem o verbo no modo imperativo, conjuntivo, indicativo ou em forma de gerúndio ou infinitivo. Aqui nós ainda vamos saber mais na frente a questão do gerúndio e do infinitivo. O sinal de pontuação usado deveria ser o ponto final. Calem-se. Rita, pare de comer chocolate. Faz o que eu te digo. Então, são frases que exprimam conselho, ordem ou pedido.
Frase exclamativa. Traduzem a expressão do sentimento, da emoção do emissor das mensagens. Usa-se o ponto de exclamação. Estou cansadíssima. Ela está traduzindo um sentimento, uma emoção, como a pessoa se encontra. Frases interrogativas. Usa-se estas frases sempre com a intenção de fazer uma pergunta. Usa-se o ponto de interrogação. Quantos livros leste até hoje? Estou fazendo uma pergunta. Boa tarde, beijos da tia Leuri.